de ajudante a gerente. Até o final desse vídeo, tu vai ter um mapa com instruções completas de como você sair de ajudante para gerente na empresa onde você trabalha. Eu anotei tudo aqui, ó, o passo a passo nesse caderno e deu mais ou menos 2 folhas. E eu anotei para não esquecer. Eu vou te falar agora, passo a passo, o que você precisa fazer. Mas a primeira coisa, você precisa se situar. Você precisa saber o cenário que você está hoje. Se você é um ajudante, é um auxiliar, alguma profissão que não é uma profissão de qualificação renomada na empresa, você precisa entender onde você está se situando hoje. E eu anotei aqui. Anotei principalmente os pontos negativos. Pontos negativos de ser um ajudante. Um ajudante, ele é facilmente substituível. Sim, se você é um ajudante, um auxiliar, você é facilmente substituível. Por quê? Porque é uma profissão que qualquer pessoa pode fazer. Um ajudante, geralmente, pode fazer esse serviço até mesmo alguém que não tem experiência. Com um treinamento extremamente rápido, essa pessoa que não tem experiência já pode estar executando, com apenas a boa vontade, ela já consegue fazer o serviço de um ajudante. Então é importante você estar ciente disso. Se você é um ajudante, você é substituível, muito mais do que os demais cargos da empresa. Então é importante você saber isso. Trabalha em um dos piores ambientes da empresa. Se você é um ajudante, um auxiliar, você trabalha em um dos piores ambientes da empresa. Eu digo isso no quesito mentalidade. Por quê? Geralmente, quem trabalha como ajudante, principalmente há mais tempo, tem uma mentalidade de inferioridade, não pensa no longo prazo, não pensa em crescer, não pensa em prosperar, não pensa em se qualificar. A grande maioria das pessoas que trabalham como ajudante, infelizmente, na empresa é assim. Eles reclamam, eles fazem sempre o mínimo, eles influenciam os seus demais colegas a serem assim também. Então esse se torna um ambiente, eu diria, eu não vou dizer um ambiente hostil, mas eu diria que é um ambiente com uma força contrária para o ambiente que você busca, que é a gerência, vamos dizer assim, se qualificar, crescer na empresa. O ambiente de um setor de ajudantes, sim, é complicado. Outra coisa que eu anotei aqui é o menos remunerado da empresa. O ajudante, ele é o menos reconhecido e ele é o menos remunerado. Por quê? Justamente porque ele é facilmente substituível. O que ele faz não é relevante. Ele não é uma figura relevante. A função que ele executa é importante para a empresa, mas ele por si só não é importante. Ah, Taylor, quer dizer, os outros também são substituíveis. Exatamente, os outros são substituíveis, mas os outros são mais raros. Entende o que eu quero dizer? Eles são mais raros porque eles são especialistas, eles já têm qualificações na área que eles atuam e eles impactam na empresa com seus resultados. Então eles fazem uma grande diferença para a empresa. Agora, um ajudante, um auxiliar, ele já não faz diferença para a empresa. A empresa pode demitir ele hoje, como ele ganha pouco, ele facilmente pode ser substituído, a empresa paga, se a empresa tem caixa, paga a rescisão dele e já tem um monte ali para fazer aquela mesma função dele. Então, infelizmente, é o menos remunerado. Eu não estou falando isso para te começar agora a reclamar. Não estou falando isso, eu só estou te trazendo uma visão. Vamos seguir aqui que eu tenho coisa boa aqui para compartilhar contigo. Se tu quer crescer na empresa, seja um com a empresa. Entende? Se tu quer crescer na empresa, seja um com a empresa. O que tu quer dizer com isso, Taylor? Eu quero dizer que tu veste a camisa da empresa. Eu quero dizer que tu é do time da empresa, que tu torce para a empresa, que tu é a empresa. Que se a empresa tem um prejuízo, tu fica triste. E se a empresa prospera, tu fica feliz. Porque tu é um com a empresa.
Tu precisa ter isso na tua mente. Tu é um com a empresa. Agora, com base nisso, eu vou te dizer alguns passos a passo aqui que é extremamente importante, já que tu entendeu que tu é um com a empresa, outros comportamentos aqui que tu precisa ter para preservar você, que é a empresa, porque você é um com a empresa. Descanse bem para estar sempre disposto para trabalhar. Quando você chegar em casa, é importante que você descanse. Faça suas tarefas pessoais, mas descanse, para não chegar na empresa com cara de sono, com cara com olho com remela, chegar bocejando toda hora, com corpo mole. Descanse. Se você for para casa, faça as coisas que você precisa fazer, mas é importante que você descanse para que você esteja bem no outro dia para você trabalhar, para você produzir para a empresa. Chegue sempre mais cedo no setor do seu trabalho. O ideal 30 minutos antes do seu horário. 30 minutos antes do seu horário. Não chegue no horário. Não chegue 5 minutos antes do horário. Chegue antes. O ideal, 30 minutos antes do seu horário. Isso precisa ser a sua rotina diária. Chegue antes. Eu não vou dizer os efeitos colaterais, por enquanto, de todas essas atitudes que tu vai ter. Mas existem efeitos colaterais positivos e negativos. Mas eu não vou falar sobre isso agora, para não perder o rumo das instruções aqui que eu tô falando no vídeo. Vai anotando. Tenha postura sempre, seriedade, profissionalismo com o que você está fazendo. Tenha sempre postura, seriedade, profissionalismo, comprometimento com o que você está fazendo. O que vem para sua mão é esse o seu proceder. Faça bem feito e faça sempre o mais rápido que você pode fazer dentro das suas condições. Faça além da meta. Faça o seu trabalho, faça rápido dentro das suas condições, das suas limitações e faça bem feito. Não faça apenas rápido e não faça apenas bem feito. Faça rápido e faça bem feito dentro das suas limitações. Mas dê o seu melhor. Faça sempre além do que pedem para você. Se a meta é 100, faça 120, faça 110. Nunca faça... Se a meta de produção de peças é 100, se a meta de carregamento é 100 caixas para te botar naquele depósito, para abastecer para o pessoal no dia seguinte, faça mais. Mantenha um ambiente organizado. Faça alguma coisa a mais. Não faça só o que te pedem, faça além. Não faça só a meta, faça além. Tanto você quanto o seu setor de trabalho devem estar limpos. Vou falar de você primeiro. Você precisa estar sempre limpo, o seu uniforme limpo, o seu cabelo bem cortado, dentes escovados, usar desodorante, estar cheiroso, estar com a barba feita. Ah, mas isso é besteira. É a sua imagem. É a sua imagem. Você demonstra que você tem valor. É importante, você precisa se valorizar. Antes que o pessoal lá de cima da empresa te valorize, você precisa se valorizar. Você é ajudante? Você é, mas você se valoriza. Você tem postura, você anda com uma roupa simples, mais limpa. É o uniforme da empresa, mas uniforme limpo, cabelo bem cortado, barba bem feita, dente escovado, banho tomado. Você está bem apresentável. O seu setor precisa ser um setor organizado. Não pode estar bagunçado. Você tem que estar limpo. Se você trabalha num setor ali que tem uma máquina, você tem que manter aquela máquina limpa, varrido, organizado, sem pó, sem poeira. Você precisa fazer essa parte. Se for necessário, fique depois do expediente algum período para fazer esse trabalho. Se não deu tempo durante o expediente porque você estava produzindo, fique um pouco depois do expediente para que você faça esse trabalho de organização, de limpeza, porque você é comprometido com o seu setor, para que no outro dia você chegue e o setor esteja limpo e organizado. Esse é o seu padrão.
Defenda sempre a empresa. Lembre-se, você é um com a empresa. Se alguém está denegrindo a empresa, você é a favor da empresa. Se você precisa dar um depoimento a favor da empresa, você vai. Se você precisa assinar uma advertência por um mau comportamento de um colega, você vai assinar. Você só não vai fazer algo que for ilegal. Se for algo ilegal, você não se envolve, porque você precisa ser íntegro. Você é íntegro, você não se envolve. Agora, qualquer outra coisa, você faz em prol da empresa, porque você é um com a empresa. Isso talvez seja difícil para você, talvez nesse momento que você vai sair do vídeo. Mas esse vídeo eu tô fazendo para quem tem objetivo, para quem tem determinação, para quem tem um alvo, para quem tá levando a sério o seu objetivo, o seu tempo. Isso que eu vou falar é uma coisa que é fato que vai acontecer. Tenha a sua mente blindada, porque você vai ser criticado pelos seus colegas. Eles vão falar de você pelas costas. Eles vão criticar você. Alguns colegas não vão gostar de você, mas você tem a mente blindada. Você precisa ter sua mente blindada. Para não ser influenciado, você precisa ser profissional. Você não vai ficar de bate-boca, de birra. Não. Você está lá como profissional. Você tem uma missão. A sua missão não é agradar o seu colega. Você precisa ser respeitoso com o seu colega. Você precisa ajudar o seu colega na medida do possível. Saber trabalhar em equipe, saber se comunicar. Mas você não pode perder a sua postura. Você não vai falar com o seu colega mal da empresa que você trabalha. Você não vai ficar com o seu colega ali criticando. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Quando você vê algo que está ruim, se você puder fazer, você vai lá e faz. Mas você não vai ficar nesse negócio de ficar criticando a empresa. É por isso que você tem que blindar a sua mente. Se qualifique sempre. Você hoje é ajudante. Você tem postura, você tem qualidades em você que elevam o seu valor perante os ajudantes. Agora você precisa olhar na empresa uma área que você se identifica, ou a que você mais se identifica dentre as que tem ali. E você vai se qualificar com pelo menos uma graduação que tem a ver com essa área que você se identifica. Você vai fazer cursos, treinamentos, vai ler livros, vai fazer mentorias e pelo menos uma graduação. Uma, pelo menos. Ah, Taylor, mas por que eu preciso fazer uma faculdade? Por que eu preciso fazer uma graduação? Porque isso, infelizmente, ainda pesa no seu currículo. Então, a graduação é a porta de entrada. Uma vez que você tem uma graduação, você tem a oportunidade de mostrar o que você sabe. A graduação, muitas pessoas têm graduação, mas não têm a capacitação, porque fizeram por fazer, mas não conseguiram extrair o conhecimento e não executaram, por isso não se capacitaram, são incompetentes. Mas você não vai ser assim. Você vai extrair o conhecimento, vai executá-lo, vai praticá-lo, vai se aprofundar para se tornar alguém de valor para determinada área daquela empresa, da sua empresa, da empresa que você trabalha. Então você vai fazer isso. Ah, Taylor, mas eu não tenho dinheiro. Você vai ter que fazer, você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que ter raça. Você tem que ter uma vontade de aço. Você tem que ser determinado. Porque para cada uma dessas coisas que eu vou falar aqui, você pode dar uma ou mais desculpas. Mas você não pode dar desculpa. Você tem que, para cada uma desses tópicos que eu estou falando aqui, você tem que dar dois, três recursos a mais, motivos, para que você execute o passo a passo. Então, o processo de qualificação, ele é contínuo. Você vai empilhando conhecimento atrás de conhecimento. Você não vai fazer um
uma graduação, por exemplo, e deu. Uma vez que você fez uma graduação, você identificou que é naquela área e essa graduação ela contribui para você trabalhar nessa área, você começa a fazer mais cursos. Você pode fazer de idioma, você pode fazer de... Você incentiva você a fazer de gestão, inclusive se você não tem 100% de certeza, digamos que você está lá no seu setor e você está meio que em dúvida de qual curso você fazer, de graduação, porque a área que você atua lá não tem uma faculdade, você pode fazer uma graduação de administração. Por quê? Porque a graduação de administração, você pode, sim, um gerente, ele tem que saber de administração. Então você pode fazer uma graduação de administração e você pode fazer treinamentos, cursos profissionalizantes do setor que você quer trabalhar, que não tem graduação, não tem faculdade daquele setor. Então você vai fazer cursos profissionalizantes para aquele setor, se for o caso, mas você não vai deixar de fazer uma graduação. E aí você pode fazer uma graduação de administração. Mas não faça uma graduação de administração de maneira displicente. Extraia o conhecimento. Extraia o conhecimento. Eu te sugiro, na sala de aula, sentar sempre na frente. Sentar sempre na frente e prestar atenção total. Anotar tudo que você vê que é relevante. Não seja displicente, não seja distraído. Seja sempre extremamente proativo. Essa é uma das melhores qualidades de qualquer profissional. Ser proativo. Você faz as coisas antes mesmo que os seus superiores percebam. Você já viu antes. Você está sempre em estado de alerta, percebendo no seu setor, ou até mesmo na empresa no geral, o que pode ser melhorado. E aquilo que está ao seu alcance, você já vai fazendo. Aquilo que está ao seu alcance, que não interfere para um risco da empresa de ter prejuízo, você já vai fazendo sem ninguém te avisar, sem ninguém te falar nada. Você só vai fazendo. Você faz e não fala nada para ninguém. Você só vai fazendo. Esse vai ser o seu estilo como profissional. Extremamente proativo. Tá vendo que tudo isso que eu tô falando até agora são coisas práticas. Práticas. Nas reuniões da empresa e palestras, que eventualmente tem treinamentos, palestras na empresa, sente-se sempre na frente. E sempre com um bloquinho de notas e uma caneta. Não vá para as reuniões. Você pode ser um ajudante, você pode ser um auxiliar. Você vai nas reuniões, você senta na frente com um bloquinho de notas e uma caneta e você anota. Você dá atenção e você anota os pontos relevantes. Banheiro e para tomar água e ir ao banheiro, você pode ir no intervalo da palestra, não no momento que o comunicador está falando. Você não pode fazer isso. Banheiro é antes, ou no intervalo, ou no final da palestra, não no meio da palestra. Agora que você está se qualificando e fazendo cursos profissionalizantes para determinado setor que você almeja trabalhar, você comunica ao seu superior e também ao superior do setor que você almeja trabalhar, aquela área, setor, que você tem interesse e está se qualificando para trabalhar naquele setor. Eu estou falando aqui, é importante que você entenda, eu estou falando aqui um passo a passo do que você vai fazer, mas isso é um processo, leva tempo, não vai ser em 1 mês, 2 meses que vai acontecer isso aqui, não vai ser em 6 meses, talvez nem 1 ano, é um processo, mas essa precisa ser sua postura, é um processo. Ninguém alcança grandes patamares rápido, em pouco tempo. Quem fala isso está tentando enganar para vender alguma coisa. Tá anunciando algo que não é 100% verídico para vender um produto ou um serviço. Muita atenção nisso. Isso é importante. Suporte o processo. Não vai ser fácil. Faça tudo isso continuamente.
com determinação e ambição. Você tem um alvo e é o topo, é a gerência. Você não vai pular o processo, você vai ter que passar pelo processo. Você vai ter que se qualificar e mostrar o seu valor, agregando valor para a empresa. Você vai fazer a diferença na empresa, porque você lá, a empresa vai prosperar. Você vai se capacitar para você contribuir para essa empresa prosperar. Procure entender os gráficos de desempenho da empresa. Procure entender os gráficos de desempenho da empresa. Geralmente, as empresas têm ali os gráficos. Gráfico de produção, gráfico de qualidade, gráfico de satisfação do cliente, entre outros. Procure observar esses gráficos. Procure entender. E se você olha e não entende, pergunte para o seu superior. Pergunte para algum superior de outro setor para te explicar, para você entender. Chegue de uma forma humilde e pergunte. E alguém vai te explicar. Eu tenho certeza. E faça isso no seu intervalo. Ah, Theo, mas como é que eu vou abordar? Olha, geralmente as pessoas que têm cargo na empresa, elas não se dão o luxo de fazer aquele intervalo, de dormir. Não. Elas vão lá, têm a refeição delas, de repente falam ali com um familiar, alguma coisa do tipo, e depois voltam e ficam aguardando o momento, ou às vezes voltam a trabalhar. Muitos têm essa postura. Por quê? Porque eles são um com a empresa. Então, use o seu intervalo para analisar e, na dúvida, pergunte ao seu superior. Fazendo isso gradativamente, você vai galgar níveis na empresa. Sem dúvida. Sem dúvida. Só precisa suportar o processo. E ter a mente blindada. Vou dar um breve resumo aqui, então, de tudo isso que eu falei. Seja um com a empresa. Isso é muito importante. Aqui já começa a sua mentalidade. Qualifique-se continuamente. Faça cursos. Faça uma graduação. Faça cursos, treinamentos, mentorias. Procure aprender com as pessoas que ao momento que você tiver oportunidade, que já estão em cargos elevados na empresa. E o mais importante, sempre quando você fizer uma graduação ou um curso, não faça aquilo só para dizer que você... eu tenho esse diploma aqui. Tá, o que adianta ter o diploma, mas não entender do assunto? Não ter o conhecimento de fato? Você só tem um papel dizendo que você sabe. Aí na hora de fazer, tá mais perdido que segue em tiroteio. Não. Extraia o conhecimento. Aborde o professor, pergunte para o professor, tire 100% das suas dúvidas com o professor. E pergunte para o professor, se for o caso, um conteúdo extra que você pode estudar sobre aquele curso que você está fazendo, para que você se aprofunde um pouco mais. Pergunte para ele se faz sentido. Seja extremamente proativo. Seja extremamente proativo. Você faz as coisas. O que não interfere para causar algum risco, porque às vezes, dependendo se você fizer algo que é arriscado, você pode gerar um prejuízo para a empresa se você não tiver o conhecimento necessário. Mas excluindo isso, se for algo que não interfere, não gera risco para a empresa, faça. Continuamente. Postura sempre. Postura sempre. Você é ajudante, mas você tem postura. Você tem postura tanto quanto gerente. Tanto quanto as pessoas dos cargos mais elevados. Você é sério, você tem postura. Você tem compromisso. Você é comprometido com a empresa. Mente blindada. Uma postura dessas, fazer tudo isso daqui que eu estou dizendo, você vai ser criticado pelos seus colegas. Vão te invejar, vão dizer que tu é puxa-saco,
Vão dizer um monte de coisa ruim de você, vão falar de você pelas costas. Você é profissional. Você trata com respeito, com educação, a todos. E você faz a sua parte. Suporte o processo, resiliência. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Talvez demore, talvez não seja tão rápido quanto você talvez imaginou. Suporte o processo. E suporte o seu processo. Seja sempre excelente em tudo que fizer. Suporte o seu processo e seja excelente em tudo que você fizer. Você não vai fazer o que mandam você fazer. Você vai fazer além do que mandam você fazer. Pessoas de mentalidade na empresa, de ajudante, muitas vezes eles não fazem nem o que mandam eles fazerem. Que dirá o que fazer além. O discurso deles é: eu não sou pago para fazer isso, eu não vou fazer isso aí, eu não sou pago para isso. Que chegar mais cedo no setor. Mais fácil eu chegar atrasado e sair mais cedo. É por isso que eles estão nos resultados que estão. É por isso que eles estão na posição que estão durante muitos anos. Por quê? Porque não fazem por merecer. Porque eles não agregam um valor real. Você não vai ser assim. Você vai agregar um valor. Você vai ser uma via da empresa que é um diferencial. O seu nome vai ser reconhecido. Mas isso, você precisa suportar o processo. Você precisa... Veja esse vídeo de novo se for necessário. Quantas vezes precisar e anote tudo. E faça passo a passo. Sem dúvida, tu vai conseguir chegar em grandes cargos na empresa. E se você for proativo, com a empresa, se você for um padrão excelente e se qualifica continuamente, eu não tenho dúvida que se você almeja a gerência, você vai ser. Porque você vai ter o perfil perfeito para ocupar esse cargo. As qualificações perfeitas para ocupar esse cargo e vai se sobressair muito bem. Se esse vídeo fez sentido para ti, se inscreve no canal, deixe seu like. E se você está nesse processo, escreve nos comentários aqui e vamos interagir junto. Até a próxima.